Olá pessoal, bora ser feliz? Vamos costurar, vamos fazer um bloco catavento. Aqui é um retângulo de 16 centímetros e meio por 9 e um quadradinho de 9 centímetros, tá? Risquei na diagonal, coloco dessa forma, tá? É muito importante tá certo para dar certo. E a gente vai costurar, tá? A gente costura e vamos cortar o excesso, tá? Depois a gente guarda esse excesso, né? Para fazer outro trabalho, a gente não joga fora. Olha só, fica dessa forma, tá? Joga sempre tecido escuro em cima o claro em cima do escuro, né? Olha só. Agora aqui um retângulo também de 16 centímetros e um quadradinho de 9 centímetros, tá? É todo mesmo, é sempre os mesmos tamanhos, tá? Os retângulos são de 16 centímetros e meio e os quadradinhos são todos de 9 centímetros, tá? A gente tá fazendo dessa forma também, fizemos igual, olha só. Só invertemos as cores, né? E agora, a gente vai pegar um quadradinho preto, né? Vamos riscar também na diagonal, que eu não risquei aqui. Sempre riscando na diagonal e costurando em cima da costura. Dessa forma. Vou posicionar aqui e vou costurar. Como eu tô mostrando pra vocês, dessa forma pra dar certo. Então, ela já tá pronta, olha só. Agora, a gente vai costurar com o outro, a gente vai unir os dois, olha só. A gente vai colocar dessa forma, ó. E vamos costurar, tá? Um pezinho de máquina. E vai ser sempre assim, a gente vai repetir esse processo. Então, pessoal, fica dessa forma, olha só. E a gente vai repetir mais 4 vezes, olha só. Todos do mesmo sentido. Agora, eu vou dar uma passada, né, para assentar a costura. E a gente vai montar o nosso bloco catavento. Vira que fácil que é? Não é difícil, né? É bem tranquilo para fazer. Aqui eu tô usando todos os tecidos tricoline 100% algodão, tá? Mas pode ser o tecido misto também, pode ser um brim, pode ser qualquer outro tecido para fazer esse catavento. Mas aqui tem, eu tô usando 3 cores, tá? Uma cor clara, uma cor bem escura e uma média, né? Para formar assim o nosso catavento. Olha, dessa forma eu coloco eles, olha só. E agora a gente vai costurar duplinhas, como eu sempre faço, a gente costura assim, tá? Bem tranquilo, um pezinho de máquina, e depois a gente vai unir as outras duas duplas, formando o nosso bloco. Então, depois de costuradas as duplinhas, como eu falei, a gente vai unir, né? Coloca frente com frente e costura. Cuida nessa parte ali para ficar certinho, joga uma costura para um lado, outra costura para outro lado, que dá tudo certo. O bloco ficou com 32 centímetros por 32, tá? Mas eu vou deixar ele maior porque eu vou fazer uma capa de almofada. Aqui eu vou colocar tiras de 3 centímetros, tá? De largura, que é a cor branca, e a cor preta tem 6 centímetros de largura, tá? E eu vou costurar em volta, né? Pra formar aqui o nosso bloco, né? No caso aqui, uma moldura, né? Pro bloco.
só, que graça que tá ficando, né? Eu amo costurar. Vocês viram que eu emendei a tira ali, que não tem problema nenhum, tá? Quando não dá, a gente emenda. Olha só, agora a gente vai dar uma passada pra assentar a costura, né? Assentar todo mundo. Pra gente fazer a nossa capa pra almofada, né? Vai ficar bem linda essa capa. Dar uma passada pra assentar, porque a gente vai fazer um quilt, né? Que eu vou fazer um quilt, eu vou costurar em volta aqui do catavento, né? Vocês vão ver aqui, no passo a passo. Então, pessoal, aqui eu vou usar aquela manta simples, tá? Tecido de algodão, aqui meu branco é um percal, mas pode ser qualquer tecido, como eu falei. Aqui é uma manta simples, aquelas mantas de fazer edredom, que elas são mais em conta. E fica mais fofinha a almofada, né? E aqui, olha, eu costuro todo mundo junto, então tem que assentar, ajeitar para ficar todo mundo junto. Aí eu prendo com alfinete, né? Para quem me acompanha aqui no canal, teve uma época que fazia muita capa de almofada, né? Eu amo capa de almofada. E é muito fácil de vender também, né? E olha só, depois de todo mundo preso, né? A gente vai fazer aquela costura em volta do catavento, né? A gente faz uma costura, que no meu caso eu vou usar linha branca, né? Em volta, vou costurar no branco. E aqui também, tá? Depois em toda a volta. E vocês vão me acompanhar aqui. Tá? Vou dar uma aceleradinha pra vocês não cansar, né? De ficar me olhando aqui. Mas é só pra entender, né? Como que eu vou costurar. Então, o tamanho final do nosso bloco ficou 45 centímetros por 45, tá? Eu esqueci de falar lá na hora que eu tava passando, né? Lembrei agora, tá? Então, ele ficou 45. 32 só o bloquinho catavento. Aí, eu acrescentei mais as tiras, que deu o total de 45 centímetros, que vai ficar a nossa almofada. Claro que ela vai diminuir um pouquinho, porque tem as costuras que a gente vai fazer para fechar ela, ela vai diminuir. Mas aqui o tamanho dela é 45 centímetros, para vocês saberem, né? Então, agora eu corto esse excesso, tá? Corto tudo, e aqui eu tenho as partes que vai atrás, que é no tamanho, né, de 30 por 45, duas vezes. A gente vai fazer uma bainha, tá? Nas duas laterais, em uma só, porque essa parte é aquela parte que transpassa, né? A parte que vai entrar a almofada depois. Então, é bem simples, aqui tu faz uma bainha normal, né? Vou fazer nos dois. O pessoal tá pronto, olha só que graça. Agora a gente vai colocar dessa forma, olha só. A gente acerta aqui tudo certinho, sempre com as costuras cabainha no meio, né? Pra fazer o transpasse. E a gente vai colocar o alfinete aqui e vamos costurar em toda a volta, tá? Depois a gente vai cortar o excesso que faltar, que ficar, né? Que a gente vai costurar do outro lado, porque a gente vai se guiar na costura que a gente fez, tá? Que a gente fechou ali todo mundo, que é melhor. Então, sempre vira desse lado e costura seguindo a nossa costura. Depois a gente vai cortar o excesso, tá? E a gente vai desvirar e vamos rebater essa costura.
Então, gente, se você não quiser rebater a costura como eu vou fazer, você pode passar no overlock ou no zigue-zague lá, aquela parte lá por dentro, né? Que pronto, aqui eu vou fazer essa costura, tá? Também que vai ficar um detalhe em toda a volta. E está pronta a nossa capa de almofada, gente, ficou uma graça, eu espero que vocês tenham gostado também. Se vocês gostaram, deixem nos comentários aqui. Olha só, vou colocar o enchimento e vou colocar lá no meu sofá para vocês verem. Então, pessoal, vamos para o segundo vídeo. O segundo vídeo, eu vou fazer aqui um bloco a farra das cores, tá? Então, é todo colorido, só com tiras de 5 centímetros e o começo, eu comecei com um quadradinho de 10 centímetros, tá? Então, não preciso ficar falando aqui, vocês vão me assistir aqui como eu vou costurar essas tiras. Então, as tiras eu vou costurando sentido horário, tá? É isso, pessoal. Bora ser feliz. Vamos costurar.
Então, o tamanho é você quem faz. Tu vai costurando as tuas tiras até alcançar o tamanho desejado, tá bom? Olha só, agora eu vou costurar dessa forma, tá? Como eu tô mostrando pra vocês. Então, eu coloquei o tecido de algodão, a manta, mais esse tecido principal que a gente costurou agora, o bloco, né? Vou alfinetar e vou costurar, né? Também sentido horário, o sentido que eu costurei. Vou costurando, costurando até fechar tudo. Depois eu vou recortar o excesso e vocês vão me acompanhar aqui. Então, pessoal, é simples, né? Mas fica tudo lindo com retalhos. Olha só, aqui é a parte de trás, eu fiz um maior e outro menor. Daqui não precisa também medida, você coloca o tamanho que você quiser. Veja que eu fiz um mais largo e um mais estreito. Só que assim, o importante aqui é que transpasse, não tem uma medida certa para você colocar. Você coloca 2 pedaços que transpasse, tá? Com a bainha, né? E agora eu vou alfinetar todo mundo, vou costurar em volta, como eu fiz no outro. Seguindo a minha costura, eu vou alfinetar e vou virar do outro lado, né? E depois, olha só, vou fazer aquela costura em toda a volta. Já tá pronta essa parte. Eu tô pulando porque eu não vou repetir o mesmo que eu fiz no primeiro vídeo, né? E agora eu vou costurar em toda a volta também. E está pronta a nossa almofada. Olha só que graça que ficou. Gente, eu amei. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou colocar no enchimento e vou colocar no meu sofá. Se vocês gostaram, né, já curtam aí. Se inscrevam no canal, pessoal, quem não é inscrito, né? E quem já é inscrito, meu muito obrigado. Obrigada a todas vocês que estão sempre aqui no canal comigo, curtindo, comentando. Meu muito obrigada a todos. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.